estamos iniciando o nosso podcast com o primeiro episódio, né? E vamos iniciar esse podcast que tem por título Elas no Digital. É um podcast que vai trazer para vocês atualidades sobre o mundo digital e vai trazer convidados e convidadas que vão falar sobre sua postura no digital e como eles estão fazendo para poder estar vendendo mais usando as ferramentas do digital. E é isso, me apresentando, né? Meu nome é Laís, hoje eu sou gestora de tráfego, mas sou curiosa em tudo que é do digital. E aqui está minha amiga... Oi, gente, eu sou a Radassa, sou empreendedora, atuo diretamente com vendas, ensino sobre posicionamento no digital, ferramentas estratégicas para potencializar resultados e estou muito feliz de estar aqui idealizando esse projeto. Que massa, Dessa. Então vamos começar assim, nos apresentando, né? E eu já vou perguntar para você como é que foi essa tua trajetória no digital, como você começou, qual foi os teus passos até chegar até aqui? Vamos lá. Bom, já fazem aproximadamente 10 anos, né? Eu comecei a empreender com 17 anos. Mas eu diria que o empreender tomou mais força a partir da minha primeira gestação, né? Eu sou mãe de 2 pimpolhos, Davi e a Luísa. E a minha primeira gestação foi bem complicada, né? Foi uma gestação que eu tive vários descolamentos de placenta, eu precisava ficar muito em repouso. E aí eu já tinha uma veia artística, digamos assim, né? Desde a infância eu tinha aprendido crochê com a minha avó. Sim, mas eu nunca tinha levado isso como algo para empreender, né? O artesanato como um empreendimento, de fato. Sempre trabalhei no mercado tradicional até então. Mesmo sendo de menor, eu já fazia alguns trabalhinhos, algumas coisas. Então, minha família nunca foi de posses, de muitas condições. Então, a gente, desde cedo, a gente já tinha que ter algumas estratégias ali para ir potencializando as nossas necessidades, né, em relação a custos. E eu lembro que eu comprei umas revistinhas de crochê e fui fazendo em sapatinhos. E a minha primeira intenção era montar mesmo o enxoval do Davi. Sim. E aí algumas amigas iam me visitar, porque eu estava muito isolada, quietinha na minha repouso. E aí fui recebendo muitos elogios, e aí, fulana tá grávida, faz um sapatinho para levar para ela, enfim. E aí eu vi que, poxa, eu levava jeito pro negócio. Os primeiros sapatinhos bem tortinhos, mas ainda assim, né, todo mundo gostava muito. Eu fui aprimorando. E aí já bem próximo de Davi nascer, eu decidi montar uma página no Facebook. Sim. E começar a anunciar para ver se realmente teria procura. E eu lembro que as principais plataformas que eu usava nessa época era o OLX e o Facebook. E aí fui vendendo, né? E aí eu disse, não, eu vou voltar pro mercado, né? Do filhinho pequeno. E aí o negócio foi tomando força, foi ganhando forma e a gente foi conduzindo. E eu passei aí 7 a 8 anos trabalhando com crochê, altos e baixos, né? Mas a gente foi... O negócio foi tomando forma, a gente foi potencializando os ganhos. E aos poucos a gente vai incrementando as ferramentas digital, né? A gente vai observando o que é que o mercado está apontando. Muito amadora no início, porque a gente né, vem de uma realidade muito paralela em relação a isso. De pouco acesso à internet, à informação, equipamentos de qualidade. Mas aos poucos, e com o suporte de alguns amigos e colegas, a gente foi fazendo com que o negócio fosse tomando forma, aprendendo a como investir. Até que a gente chegou no tráfego pago, né, que foi o que potencializou muito a procura e as vendas de maneira bem relevante. E através desses resultados a gente conseguiu conquistar muita coisa a nível pessoal mesmo. E por falar em tráfego pago, né? Como é essa sua trajetória com o tráfego pago, né? Vamos, né? O começo, vou tentar resumir, mas o começo foi, eu trabalhava fixo, pegava ônibus, todo aquele processo que a maioria das pessoas ainda vive. E na minha cabeça eu estava totalmente conformada, né, ganhando aquele salário mínimo, até que um dia eu comecei a escutar esses coaches da internet. E ele falou os famosos coaches. E eu ouvi uma frase que ele disse: quando você estiver no lugar onde você não estiver mais aprendendo ou evoluindo, saia desse lugar, saia dessa zona de conforto. E eu comecei a me autoanalisar e eu vi que realmente eu estava totalmente conformada e eu estava nesse lugar e eu iria me aposentar daquela forma. E aí me trouxe uma corda, né? Você tem que acordar. E aí foi quando eu comecei não, vou empreender. Aí foi o meu primeiro passo, empreender em quê? Então eu gostava muito da questão de moda, então foi a primeira coisa que eu fiz, vou vender roupa. O meu sonho, vou vender roupa. Já estava no auge do Instagram, vou fazer meu Instagram, vou começar.
E ali eu comprava roupa, eu fotografava a roupa, eu era modelo da roupa. É o que todo empreendedor faz, né? O que todo empreendedor faz. Eu ia comprar, eu embalava, eu provava, eu entregava. E aí o que começou a acontecer? Eu cheguei num momento que eu não tinha mais como crescer, porque todo mundo que me conhecia já me conhecia e eu não conseguia mais avançar. Aí eu comecei a fazer parceria com blogueiros, o que é uma estratégia. E aí eu fui alcançando algumas outras pessoas, mas de qualquer forma não era o fluxo que eu precisava. Fica muito limitado ainda, né? Isso, não era aquele fluxo que eu precisava. Então eu disse, vamos escolher estratégia, ver estratégias para vender mais. Aí eu comecei a fazer aquela velha pesquisa no Google, como vender mais, como ganhar dinheiro na internet. E aí foi quando eu comecei a encontrar respostas, que essas respostas eram várias ferramentas, infoprodutos. Cara, quando eu vi esse mundo, eu realmente fiquei encantada, porque eu disse, quer dizer que eu tenho que comprar um produto, eu tenho que tirar a foto, e existe um infoproduto que eu posso fazer, a pessoa clicar e comprar. Eu fiquei encantada pelo infoproduto. Eu achei que eu ia fazer e que eu ia vender. Era muito assim, eu ia botar um link lá no Instagram, as pessoas iam clicar e comprar. As promessas fazem parecer que é muito fácil, né? Eu ainda não entendia, porque os primeiros cursos que eu comprei eram esses, né? Você vai ficar rico, você vai trabalhar na praia, ganhar dinheiro dormindo. Você vai ganhar dinheiro dormindo, fluxo, mas eu não entendia. Beleza, até pode acontecer você ganhar dinheiro dormindo, mas você trabalhou muito antes e, inclusive... Para que uma ferramenta gire ali vai ter uma tá ferramenta dormindo. girando enquanto você tá dormindo. Eu não sabia, claro, porque eles não contam, porque senão ia me assustar. Então eu fui nessa ilusão, foi quando eu fiz um e-book, onde eu conhecia vários fornecedores, né, de moda. Então eu criei esse e-book, embalei ele digitalmente, né, que é botar uma capinha, fazer uma landing page, fiz uma landing page, coloquei, botei no... Aí comecei a criar tráfego. O tráfego era... Eu fazia vídeos no YouTube para começar a divulgar esse produto. Mas, enfim, tudo isso não era o suficiente. As pessoas não estavam me vendo, não estavam vendo meu e-book, não estavam tendo confiabilidade em mim, porque eu não criava também conteúdo suficiente para vender. Então, foram coisas que foram... Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? E eu fui pontuando até que, finalmente, eu conheci o tráfego, que era o que me possibilitava eu jogar um criativo para aquelas pessoas, uma copy, um vídeo, e tentar convencê-las para vender. E quando eu descobri, eu fui estudando e me aprofundando, e eu vi que era uma área muito extensa que você teria que trabalhar só nela. Tipo, não dava para eu, assim, fazer muitas outras coisas. E quando eu conheci o tráfego, eu também conheci o dropship, né? Falando dessa jornada. E quando eu vi o dropship, para quem não conhece o dropship, é um sistema onde os produtos, né? Você não tem estoque, você cria sua loja virtual. E aí o estoque está lá na China, o fornecedor, esse vínculo, quem faz é uma plataforma, e aí você consegue vender produtos que não estão com você. Mas aí o dropship tem várias questões que me fez não continuar, porque você tem que achar um produto correto, criar uma cópia, às vezes, mentirosa. Você exagerava que o produto solucionava várias soluções e não solucionava só para vender. Você tinha que olhar o que os outros estavam vendendo e copiar e fazer igual. Então, eu percebi que não era algo que fazia parte de mim. Assim, eu estava fazendo estratégias... Aquilo que você tem como ideal, né? Que não era meu ideal. Digo, gente, eu estou fazendo isso, esse produto não é isso que eu estou dizendo que é. Como é isso? Só para uma pessoa comprar, só para eu ter lucro. E isso tudo foi mexendo com o meu emocional. Mas, nesse período, eu tive que aprender, quando eu estava no dropship, eu tive que aprender muito a fazer tráfego. Porque você só vende se gerar tráfego, se fazer anúncios bons. Então, eu corria muito atrás de pesquisar sobre anúncios bons, copies boas, tudo isso para poder vender o que eu já tinha construído, o que eu tinha levado acho quase um mês só construindo toda a loja online. Então, foi aí quando eu me aprofundei no tráfego, eu digo, não, peraí, eu posso usar o tráfego para ajudar empresas, para ajudar pessoas, para fazer lançamentos de pessoas que querem fazer seu projeto. Então, eu comecei a me apaixonar e entrar nessa identidade do tráfego pago para ajudar, com o principal motivo. Eu vou ajudar empresas, pessoas e continuar nisso. Toda experiência na jornada empreendedora ela é bem válida, né? Desde que a gente passa... eu resumi um pouquinho minha história, mas a gente sempre passa por
primeiro a gente é abordado e é acolhido. Nossas ambições são acolhidas por esse tipo de promessa fantasiosa, muito utópica, que realmente promete um resultado em curto prazo. E acredito que um dos principais erros de um empreendedor hoje é achar que ele não precisa estudar. Sim. Né? Que basta postar uma foto, oferecer um produto e que vai dar tudo certo. Porque a internet hoje ela é algo muito acessível. Então, você dá um Google, como você deu, você acha muita informação. Muita informação. E, assim, no final das contas, onde é que tem realmente uma informação concreta, segura, um conteúdo realmente significante, mas que te conduza de maneira, assim, bem pé no chão, sabe? Então, assim, o empreendedor hoje, por toda a experiência que nós temos, né, é alguém que, sim, ele vai precisar atuar ter algumas ações especificamente, mas ele, sobretudo, precisa entender realmente no que ele é bom. Sim. A gente não vai ser bom em tudo. Obviamente. Né? Então, assim, investir em pessoas, investir em profissionais bons que consigam realmente agregar. Né? Então, o marketing digital, eu costumo dizer que o marketing digital ele não é o fim. O marketing digital ele é um meio. Ele é um conjunto de estratégias, de ferramentas, né, de ações pensadas, intencionais e assertivas para fazer você chegar em um determinado lugar, né? E entre eles também é o tráfego pago, que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B. Mas isso de uma maneira muito, assim, vivendo o passo a passo do processo, né? Sim. Eu lembro que no estúdio Primavera, que é meu ateliê, a gente também teve muita dificuldade para encontrar como é que a gente ia escalar um produto que ele é artesanal, ele é feito à mão, ele dependia exclusivamente de um tempo. Né? O investimento o recurso de matéria-prima nem era algo tão relevante, mas o tempo. Então, ok, em um determinado momento, até de maneira bem amadora, eu consegui fazer o tráfego girar em torno de um produto de ticket baixo, né? Minhas peças giravam em torno de 20, 30, 40 reais. Mas ok, quem vai fazer? Sim. Peguei 1000 pedidos, quem vai fazer? É verdade. Então, assim, é ressignificar o fracasso. Aí você, poxa, errei aqui. Sim. E aí, como você fez, né? Não, eu montei um e-book, um conteúdo que é relevante para o meu público, pode ajudar muitas pessoas, porque a gente precisa ter um propósito. Sim. Né? Pagar boletos, ok. Mas você tem que ter um propósito, né? Aquilo que você tem, como você pode transformar a vida de alguém, como você pode solucionar a dor de alguém, né? Enfim. Então, o produto, seja ele físico, digital, seja uma oferta de um serviço, ele sempre precisa ter esse significado, né? De ajudar alguém. Sim. Então, assim, quando eu me vi totalmente travada por esses motivos, pensei em desistir muitas vezes justamente por isso. Poxa, não dá. Não dá para escalar isso aqui não vai conseguir chegar onde eu queria que chegasse, isso aqui não vai conseguir me proporcionar uma qualidade de vida que eu queria. E aí é que tá, a gente ressignificar e recalcular a rota, onde muitas pessoas desistem, né? Acham que é o produto que tá errado, acham que é o negócio que não dá certo, quando na verdade não é. É só... Você tem um produto que realmente agrega valor, tem um público que precisa desse produto, e aí a sua grande dificuldade é sair do ponto A para o ponto B, né? Essa união entre os dois. E aí você tinha um produto que era totalmente manual, né? E aí você não conseguia fazer essa escala para conseguir, por mais que você tivesse o tráfego, tudo para vender, mas você não tinha a estrutura e a base por trás. Né? Que é o que mostra, inclusive, que o tráfego também não é toda a solução dos seus problemas. Justamente. Não adianta você conseguir atrair pessoas para o seu espaço, pessoas para o seu negócio, potencializar o seu alcance, se você não tem condições de atender a demanda X. Né? E quando a gente fala no tráfego, a gente fala de algo que vai dar luz ao teu produto. A gente fala que vai estar ali e a tua vitrine vai ser mostrada, seja ela o Instagram, o teu site, ela vai começar a ter fluxo de pessoas automaticamente entrando. E como é isso? Por exemplo, hoje as pessoas têm que te encontrar. E no tráfego seria mais ou menos exemplo, você tem uma loja física e as pessoas passam por ali, naquela loja física, e passam só quem passa por ali. O tráfego é como se ele pegasse uma van e levasse pessoas até você, meio que a pulso, né? Porque as pessoas, ninguém tá esperando receber o anúncio, e quando vê, ela recebe e vê você, né? E ele vai ser muito assertivo, porque ele consegue pegar exatamente a idade da pessoa, o gosto da pessoa, tudo relacionado ao teu produto. Então, a gente vê a tua persona, a gente vê quem é o teu cliente e consegue colocar essas características, seja lá no Google, no Facebook, no TikTok, e trazer pessoas para te ver. Mas aí você precisa estar bem posicionado. Entender, né? O empreendedor, volto a dizer, o empreendedor ele precisa estudar. Sim. Para o tráfego rodar de maneira assertiva e te render resultados reais,
seja o tráfego orgânico e o tráfego pago, a gente precisa seguir a linha de que eu preciso saber quem é o meu cliente. Quem ele é, qual o gênero desse cliente, o que é que ele frequenta, quais são as preferências dele, que tipo de carro ele gosta. Ele gosta de vinho, ele gosta de água com gás. Enfim, você conseguir detalhar de maneira tão minuciosa, quanto mais detalhado for, mais assertivo você consegue ser, né? Então, se eu atingo um público materno, que era o meu público, né? O que é que as mães procuram saber hoje, né? Quais são os interesses dessa mãe? Quais são as dores dessa mãe? Qual o tipo de conteúdo que ela procura e ela não consegue encontrar com facilidade? Que tipo de dicas eu posso criar para criar uma conexão, né? Porque é um outro ponto. Vender hoje é também entender o comportamento social das pessoas, o comportamento de consumo. Então, hoje, se você chega na loja e você é recebido por um vendedor apelão, aquele velho vendedor apelão. Sai atrás de você. Que sai atrás de você, que sai mostrando tudo e tal. Cara, você vai encher o saco. Eu particularmente, já saio da loja, não me sinto à vontade. Da mesma maneira o Instagram, que você foi ali, perguntou só uma coisinha, a pessoa, vai querer. Então, assim... Começa a empurrar preços Vender hoje não é mais sobre, opa, eu tenho um celular aqui, ele é X, você pode pagar em tantas vezes, você pode retirar em tal local, então eu levo pra você, eu envio por tal plataforma. Não é mais sobre isso. Vender é criar um relacionamento. E a venda ela é a consequência da conexão que foi criada. Né? Então, você precisa ter conteúdos relevantes, conteúdo de marketing de conteúdo, que gerou ali uma conexão, que gerou algo de valor para aquele cliente, que gerou a curiosidade, né? Despertou algo nele e, consequentemente, porque é uma troca, ele conseguiu identificar em você uma pessoa de autoridade, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando. Então, eu não estou só vendendo um celular. Eu sei o que esse celular ele pode resolver para as suas demandas pessoais ou profissionais. Então, tem todo um contexto, né, que precisa ser gerado em relação a valor para um determinado cliente. Então, não é só dizer, olha, tem um produto aqui e é X, né? Você precisa construir um relacionamento, uma régua, né, de relacionamento. E hoje o nosso tema é justamente isso, né? Como vender no digital. E a gente poderia estar dizendo aqui como ganhar dinheiro, como muita gente fala, como ganhar dinheiro no digital. Mas, sobretudo, o ganhar dinheiro, ela está ligado a vender. Vender no digital. Porque se você for, por exemplo, vou ganhar dinheiro com digital, vendendo alguma coisa. Isso pode ser teu serviço, você vai vender tuas horas para fazer um design, você vai vender tuas horas para fazer, ou seja, você está vendendo, você não vai ganhar dinheiro automaticamente, assim, com o link, vai estar tudo ganhando. Não existe. Você vai ter que vender alguma coisa, que seja vender como afiliado, vender produtos, vender tua hora, o teu serviço, o teu trabalho. Então, a gente saber esse processo de venda e saber os canais e as formas de vender. Como eu e a Dácia falou, a gente era empreendedora e a gente chegou num momento que não sabia, empreendedora com produtos físicos, e a gente não sabia como escalar aquilo. A gente chegou e disse, e agora? Como é que vai? Como é que vai para frente? Porque a gente não conhecia todas as ferramentas. A gente não conhecia a questão dos canais, os lugares, que é muito importante. Por exemplo, onde é que eu posso anunciar? Onde é que eu posso estar? Por exemplo, hoje a gente tem um Google. E a gente vai estar ali na rede de pesquisa, pode ser com anúncio, ou pode ser no Google Meu Negócio, por exemplo, que você cadastra o seu produto gratuitamente, você tem que estar lá, você consegue colocar suas fotos, você consegue falar sobre o teu produto, e assim, é líder de procura. Porque todo muitas mundo vezes, dá um Google procurando serviço hoje. E perto da sua casa, por exemplo, uma hamburgueria, você coloca lá hamburgueria. Então, se a pessoa não tiver no Google, ela não vai... Não vai aparecer. Antes da gente fazer qualquer compra, a gente sempre pesquisa. Então, quem não está no digital hoje, ele está fora de uma possibilidade de perpetuidade, de sustentabilidade do negócio. Isso. Né? E a gente pode estar no Google. Outro canal, por exemplo, seria o YouTube. Tanto com, por exemplo, se você é um professor, se você quer gerar conteúdo, e você tem que estar primeiro gerando conteúdo gratuito, né? Muita gente quer vender um negócio e não gera nada gratuito. Então, como é que tu vai comprar de uma pessoa que não te ofereceu nada, nenhuma amostra? Não existe. Que não te comprova que ele realmente pode te ajudar. Que né? sabe fazer. Porque geralmente você compra, até muitas vezes compra um infoproduto para agradecer, por gratidão, por tanta coisa que você já ensinou de graça. E não à toa, a gente já consome muito produto digital, né? Sim. Até mesmo para testar, para ver. Sim. Então,
Quantas vezes eu comprei um produto que o gratuito já tinha me entregado bem mais? Bem mais. Aconteceu comigo também. Mas assim, converteu a venda. Então, como você falou, é praticamente gratidão, né? Você já aprendeu tanto, aquele conteúdo já foi tão relevante que você, não, vou comprar. Isso é um gatilho que quem sabe utilizar, ele tá entregando ali nos stories, ele tá entregando ali conteúdo gratuito no YouTube, e isso faz com que converta. Então, a gente tem hoje o TikTok também, que é uma das fontes, dependendo muito de qual seja o teu produto, o teu posicionamento, também é bom estar lá. E a gente não sabe do futuro, pode ser que amanhã, assim como foi com o Facebook pro Instagram aqui no Brasil, que deu aquele boom, né? Hoje praticamente tá todo mundo no Instagram, pode acontecer com o TikTok. Então, esses dias eu tava me policiando, eu digo, não tô mantendo a minha conta ativa no TikTok. Então, imagina se daqui a pouco deu essa geração nova no futuro, porque a gente, né, da nossa idade, que a gente é meio... Sem revelar a idade. Sem revelar a idade, a gente tá pegando essa transformação, né? Na nossa época, na minha época ainda, não sei dessa, a gente ainda usava lan houses. Então, Sim. A gente pagava lá, tipo... Era aquele desespero quando travava o horário. Desespero, a gente tinha que pagar, eu não lembro quanto era, R$2 pra ficar 1 hora ali no... A gente usava ainda o orelhão que a gente tinha que colocar pra ligar a fichinha. Então, a gente tá pegando essa modificação da tecnologia e automaticamente os negócios também, eles têm que... Hoje eu encontro, assim, muito empreendedor antigo que tinha sua estabilidade, que estava vivendo ali, não está conseguindo se adaptar. Não conseguiu se posicionar, né? Se posicionar no digital e está perdendo o cliente. Então, o que é que eu indico? Procure um profissional, procure alguém, porque isso vai fazer parte do teu quadro de funcionários. Isso é importante para a tua empresa, assim como um funcionário teu, porque se você não se atualizar aqui, você vai perder. Então, hoje a gente não vai mais para uma cabeleireira, que assim, eu posso dizer o básico do nosso serviço sem olhar o Instagram dela. Eu não faço minha sobrancelha com alguém, que eu nunca vi uma foto, porque imagina o que aquela pessoa pode fazer com a minha sobrancelha. Então, se você não está ali, você não vai estar, você não vai ser visto. Posicionamento, ele é sobre... Eu acredito que o posicionamento no digital, a partir do Instagram mesmo, que eu acho que é a principal vitrine, uma das principais redes sociais, né, que trafegam mais pessoas aqui no Brasil, ele é sobre arrumar a casa, né? A gente está falando aqui sobre tráfego, sobre possibilidades de potencializar o tráfego de pessoas conhecendo o seu trabalho. Mas, assim, é como se você tivesse uma casa totalmente bagunçada, que não transparece aquilo que você quer transparecer, e aí você... usa uma ferramenta que vai fazer com que 1000 pessoas entrem dentro dessa casa. Sim. E aí elas vão entrar por uma porta e sair por outra. Porque elas não vão encontrar um ambiente que realmente represente aquilo, que tenha valor e que consiga converter, no mínimo, atrair o desejo daquele cliente, daquele público. Justamente. Então, o tráfego, ele vai ser uma ferramenta que vai precisar ser utilizada depois que você conseguir se posicionar. Né? Então, tem toda uma ordem aí. Sim, e eu já atropelei algumas vezes isso, porque a gente acha que o tráfego vai resolver todos os seus problemas. E não é, né? A gente precisa ter tudo organizado e ter um conteúdo organizado, ter um posicionamento organizado para, no final das contas, fazer com que mais pessoas trafeguem num ambiente realmente condizente com aquilo, né? Um ambiente que vai estar ali atrativo e bonito, que o cliente vai entrar, vai ficar, né? Não vai sair, e você tem que ter toda essa estratégia para reter o cliente. Não adianta só trazer o cliente, vai ter que ter toda a estratégia para reter ele dentro da tua rede, né? E como ainda estou falando de canais, a gente não pode deixar de citar o WhatsApp Business, que você tem que ter. Por exemplo, um cliente comprou de você, mesmo que você seja numa loja presencial, pega o contato desse cliente. Hoje, todas as redes grandes, uma Renner da vida, todas as lojas, ela tem esse... Hora ou outra eu tô recebendo promoção, hora ou outra no e-mail também, que é o e-mail marketing. Então, o e-mail marketing ainda é uma ferramenta de comunicação. Eu olho e-mail todo dia, sou viciada, assim como no WhatsApp. Então, vou lá, chega muita coisa, inclusive muitas dívidas e cobranças, e tem uma menor rotatividade, mas tem um público que utiliza. Mas tem um público que condiz com o e-mail marketing. Então, se você acha que o teu cliente também está nesse canal, vá para esse canal. Tudo isso não deixa de ser canais digitais. O WhatsApp Business, ele não é só uma ferramenta de conversa em tempo real. Gente, o WhatsApp Business, ele tem várias ferramentas comerciais que vão potencializar não só o teu gerenciamento de tempo, de campanha, como também vão te permitir remarketing mesmo, manual. Sabe? Tipo, uma pessoa comprou com você, exemplo, uma coisa que eu usei muito no Estúdio Primavera.
uma mãe comprou comigo, ela estava na gestação em 4 meses. Uhum. Então eu calculo ali 4 meses, quando o bebê estiver perto de nascer, Sim, tem uma etiqueta ali que vai me alertar que eu preciso refazer o contato com ela, perguntar como é que ela tá, como é que tá o coraçãozinho dela para esse momento de chegada, enviar um mimo, mostrar o meu catálogo de lembrancinhas de maternidade. Sim. Então, poxa, eu fiz com que ela se sentisse acolhida, lembrada, querida, amada. No meio de tantos clientes, eu lembrei dela. E, na verdade, assim, organicamente, digamos, eu jamais lembraria disso. Sim. Então, o WhatsApp Business, através de ferramentas que são as etiquetas, ele te permite ter esse gerenciamento. Você vai saber exatamente com quem você precisa falar, em quanto tempo você precisa falar. Tem as barrinhas de atalhos também. Então, assim, o WhatsApp, ele é uma ferramenta de venda também. Também, justamente. Então, todas as ferramentas que forem possíveis, eu acho que você tem que identificar muito aonde está o teu público. Ele está no Google, ele tá no Facebook, ele tá no Instagram, onde é que ele tá? Então, identificando isso, onde é que tá o teu público ideal, você consegue acertar na ferramenta e não se desgastar fazendo também todas as ferramentas. Que às vezes você diz, vou mandar e-mail marketing, vou mandar WhatsApp, vou mandar, e não faz nada. Então, exatamente. É melhor que você identifique e diga, não, meu público eu vou investir no Instagram, eu tenho uma boa visualização, eu tenho um bom conteúdo. Eu sempre digo que o público, por exemplo, o público mais velho, ele tende a estar mais no Facebook, um pouco mais. O público mais novo, mediano, feito a gente, está no Instagram. Assim, mas vai depender muito, é uma suposição. O público mais antigo, ele pode procurar no Google também. Então, a gente também procura no Google. Então, você vai estudar. E o público mais novinho tá no TikTok. Exatamente. Então, se você quer vender jogo, se você quer TikTok, não tem outro. É porque o digital, ele permite você segmentar bem direitinho, né? Então, por exemplo, quando você tiver... eu vou impulsionar, eu vou criar uma campanha, por exemplo, sobre um produto de cosmético. Então, para quem é que vai ver isso, por exemplo, no YouTube? Pessoas que estão assistindo vídeos sobre maquiagem, sobre automaquiagem. Então, assim, são ferramentas muito ricas e muito assertivas. Né? Para quem mais eu mostraria um produto de cosmético, uma base, sabe? Para alguém que se interessa por maquiagem, para alguém que está querendo se maquiar, para alguém que quer dominar aí, esse processo da maquiagem. Então, é algo muito assertivo, mas que a gente precisa ainda desmistificar no sentido de que o empreendedor ele vai fazer tudo. Né? Existem profissionais para isso. Então, se a tua dificuldade hoje é se posicionar no digital, é fazer com que o tráfego te gere resultados, ou criar conteúdo que seja, criar legendas. A legenda de uma publicação ela é tão importante para gerar conexão, para criar valor, né? Palavras que acionam gatilhos mentais, que convidam o cliente para tomar uma ação, que chamam ali para que o cliente salve, compartilhe, enfim. Então, tem toda uma estratégia que uma pessoa só ela não vai conseguir dominar tudo. Inclusive, a dessa já, pulsando uma deixa, a gente vai estar trazendo profissionais que estão trabalhando e atuando nessa área para dar dica e ensinar, né, uma copyright, como que você faz uma legenda atrativa, né, um spoiler para o próximo episódio, a gente vai estar falando sobre um perfil atrativo no teu Instagram. Então, é isso, é você estar sendo atualizado, e aquilo que você não conseguir fazer, realmente você vai ter que delegar. E como tu estava falando sobre atrair o cliente, a gente volta para a questão do marketing de conteúdo novamente, atrair clientes através de um conteúdo. Então, muitas vezes já aconteceu comigo de eu estar ali no Google pesquisando e eu vejo um artigo, e nesse artigo eu começo a ler, por exemplo, 7 formas de fazer artes. Aí você tá ali lendo, e daqui a pouco aí tem um link, que é simplesmente o link do seu produto. Então, você não está dizendo compre meu produto, você está entregando. Na entrega, a pessoa já leu, já criou autoridade sobre você e já te ofereceu um produto. Então, a possibilidade de comprar é muito mais alta. Porque você disse assim, para você vender mais, por exemplo, para você vender mais, você tem que fazer isso aqui. Isso. E aí ele vai te listar o que é que você vai fazer. Agora, como você vai fazer, vem que eu te ensino. Vem que eu te ensino. E esse é o marketing de conteúdo e qualquer pessoa pode fazer isso. Por exemplo, uma pessoa que vende joias, como cuidar das suas joias? Como cuidar? E ali você mostra um passo a passo. E eu falo como uma profissional do tráfego que esses conteúdos, eles dão muito mais engajamento. Por quê? O que é o trazer o cliente? Se você botar uma peça com preço, pode ser que atraia o cliente, mas se você botar, por exemplo, uma peça de uma roupa, mostrando as tendências do verão, envie isso para mulheres, as mulheres, elas começam a ver o Rio, por exemplo, se for um Rio interessante, começam a te seguir
e aí você consegue conquistar aquela clientela depois. Porque a venda, ela não vai... É uma ilusão que muita gente tem de, vou fazer tráfego, botar aqui, a venda vai começar a cair e pingar. Não. Eu vou acordar com cheio de dinheiro na conta. Ó, tem todo o processo. O gestor, ele vai fazer o seguinte, por exemplo, aí eu vou anunciar um vídeo de Adassa, então eu começo a anunciar, por exemplo, o produto que ela vende, vamos anunciar como é feito esse processo. Aí vai anunciar os materiais, aí eu boto um anúncio para a pessoa ver o processo sendo feito. Aquela pessoa assistiu 50% do processo. Depois eu vou lá e reimpacto aquela pessoa mostrando agora um vídeo de Adassa entregando numa embalagem. Então aquela pessoa já viu que aquele produto é feito, aquele produto é entregue e depois eu posso... Em momento nenhum a gente disse, vem comprar. Não, em nenhum momento eu ainda estou pedindo a compra. Eu estou criando, aumentando essa possibilidade do cliente, a mentalidade dele, ao nível de consciência dele, que ele vai dizer, poxa, essa empresa fabrica, é uma empresa artesanal, com todo carinho, exclusivamente para mim, ela me entrega e ela é confiável e agora o pitch de vendas, então vai ser muito mais fácil. É um conteúdo de valor, um conteúdo realmente de valor, ele faz com que o próprio cliente venha e peça. Peça por um produto que talvez nem exista ainda. Isso é aí. o que acontece muito com essas lives de lançamento, por exemplo, né? Quantas pessoas hoje fazem, vou fazer 3, vocês já devem ter visto bastante exemplos desse, né? Vai ter a semana da imersão de vendas. Sim. E aí o cara falou 3, 4 dias seguidos aí em lives e tal. No final, a galera já tá pedindo pelo curso. Sim, já tá porque ele gerou uma expectativa, ele criou ali um valor, ele criou nas entrelinhas a promessa de que o que ele sabe, a experiência que ele tem, o conteúdo que ele tem para repassar, pode ser a solução dos seus problemas, teoricamente, né? Pode ser o agente de transformação na sua vida, na sua jornada empreendedora. Então, assim, um conteúdo realmente de valor, ele já convida a pessoa a querer comprar, mesmo que se você saber quanto, como e qual é o produto. Né? Então, é algo muito... Parece muito simples, mas tem toda uma estratégia por trás. E aí a gente falou muito sobre tráfego pago também, mas aí você vai dizer, não tenho dinheiro para investir no tráfego pago, e agora como é que eu faço? A gente também tem o tráfego orgânico, né, que ele pode ser gerado... O que é tráfego? Tráfego são trazer pessoas que vão trafegar pela tua vitrine virtual, pelo teu site, pelo teu... E mesmo para negócios que têm estruturas físicas, né? Mesmo para negócios que têm estrutura física. Então, a gente pode trazer isso organicamente, ou seja, sem precisar pagar. E a gente pode fazer isso, como a gente falou, através do marketing de conteúdo, que é gerando conteúdos para atrair aquelas pessoas. A gente pode fazer o tráfego orgânico de várias formas. Eu falei de blogueiros também é uma Parcerias forma. Parcerias são muito importantes. Então, você pega uma pessoa, agora é detalhe, né? Tem que ser a pessoa do teu nicho, que tem a ver com você. Exemplo, às vezes você pode pegar uma blogueirinha e querer vender um produto de conhecimento, né? Tipo, que o público dela não tem nada a ver. Então, muita gente faz sorteios. É uma coisa que não vai dar certo, dependendo muito. A galera vai te seguir para ganhar 80% o produto. Não dá bom, porque imagina, tu vai trazer primeiro. Em sorteios você fica com aquela automatização que você diz, comente aqui, e aí começa um monte de gente a comentar. Você pode cair no que a gente chama de shadowban, acho que é isso. Que é quando você tem um comportamento estranho, o próprio algoritmo identifica um comportamento estranho. O que é isso? Pessoas estão indo ali, estão comentando só carinha, estão marcando outras pessoas, e ele pode realmente bloquear. Parece algo robotizado. Né? Algo robotizado, e ele pode bloquear o teu Instagram, de certa forma, não bloquear que você bloqueou, não usei mais, mas é uma forma que ele não consegue entregar, ele não entrega mais seus próximos conteúdos, a entrega pode ficar comprometida. Pode ficar comprometida. Então, muito cuidado quando pensar, vou fazer sorteio, vou fazer estratégias, comprar seguidores nem se fala, é uma coisa assim, fora do comum, porque imagina, tu tá ali comprando pessoas, que às vezes não são, não são pessoas, e mesmo que a pessoa te prometa, são pessoas reais, mesmo que a pessoa não são, e mesmo que forem, elas não estão ligadas ao teu público. O que vai acontecer? Quando hoje você posta o teu primeiro post, o Instagram, ele entrega aquilo para, vamos supor, 10% da tua audiência. Se 10% não fez nada, não comentou, não curtiu, não engajou, ele deixa de entregar. Então, imagina tu com 10 mil seguidores comprados. Ninguém vai curtir, vai comentar, vai fazer nada. Automaticamente vai caindo o teu conteúdo vai caindo no esquecimento. Taxar o teu público também como um público ignorante, né? Porque vamos lá, você entra no perfil que tem 100 mil seguidores e aí você vê uma foto que tem 10 curtidas e um comentário,
tem algo muito desproporcional. A aí, maioria né? das pessoas já entendem o que é isso. Esses dias eu entrei num cara e eu entrei quando eu vi 256 mil seguidores. Aí como é que eu não conheço esse cara do meu estado com 256 mil seguidores? Aí eu comecei a olhar. Quando eu fui olhar lá os comentários dele, cheio de robotização. Vários comentários falsos, 200 comentários, só que você sabia que era um robô, uma carinha, um emoji, e aquilo ali me descredibilizou totalmente. Para mim, o que ele tá fazendo não tem relevância, porque se ele não tem segurança, não tem né? segurança. Você não compraria um produto de uma pessoa dessa? Não compraria, porque eu acho que ele ia me ensinar a fazer a mesma coisa. No mínimo. No mínimo. Então, já me caiu no descrédito. Então, é muito isso. O que a gente tá falando é pra gente analisar, ter cuidados nas coisas que vocês vão fazer para que possa gerar o resultado que você queira, né? O canal que você vai escolher, a ferramenta que você vai escolher, quer contratar tráfego, quer fazer tráfego, organiza a casa, deixa organizado o teu Instagram, organiza a casa primeiro. É como uma loja física, você não vai chamar um cliente para entrar se os produtos ainda estão em caixa. Você vai ter que ter as prateleiras tudo organizada. Então, o teu conteúdo digital precisa estar organizado e passando credibilidade, para daí você começar a mostrar para as pessoas, mas também não caia na noia da perfeição. A gente se pega muito. Que aí você fica, fulano faz melhor, ciclano isso, ciclano aquilo, e a gente fica, vou fazer, porque o meu não sou tão boa. E quando a gente fala de vender no digital, a gente não só está falando de empresas vender, mas pessoas, né, se posicionarem, venderem algo, seja um produto. Então imagina, você tá ali no Instagram, você gasta 3, 4 horas do seu dia para estar no Instagram, e você tem uma audiência de 10, 5, 7 mil pessoas e você não vende nada para elas. Aí você pode dizer, ai, que moral eu vender alguma coisa, né? Dessa, muitas vezes a gente pensa, vou estar oferecendo produtos. Mas na verdade muita gente pode estar precisando de alguma ferramenta, né? A gente tem alguns tabus em relação a vendas e vendedor precisam ser quebrados, né? Tudo que rege a nossa estrutura social hoje, ela vai permear sempre por compra e venda, ponto. Não tem pra onde fugir. Por menos que você perceba, você vai estar sempre vendendo ou comprando em algum momento. Sim, né? Então, a sua moradia, o seu automóvel, a maneira como você se desloca de um ponto para outro, sim, a maneira como você constrói as suas ambições, suas metas, tudo está girando em torno de compra e venda. Sim. Então, mesmo que eu não tenha um produto físico, mesmo que eu não tenha uma loja física, mesmo que eu seja um trabalhador no regime CLT, sim, eu estou vendendo meu tempo. Verdade. E pasme, muita gente hoje sequer sabe quanto custa a hora trabalhada. Então, tem assim, que fazer esses cálculos. Já tem enquete esses dias no Instagram, em 2022, você comprou mais ou vendeu mais? Todo mundo responde que comprou mais. Cara, e as horas que tu trabalhou? O empreendedor, ele hoje tem como dimensionar mais o fluxo de caixa de entradas e saídas. Mas um colaborador, ele vendeu em média 2.000 horas trabalhadas por ano. É verdade. Mas ele diz que ele comprou mais. Por que isso? Porque ele não teve um resultado palpável. Ele sim, não teve um resultado significativo. Então, normalmente, ele vai acreditar que ele comprou mais do que vendeu mais. Por quê? Porque a grande pergunta é quanto vale o teu produto. Sim. Então, a grande maioria das pessoas hoje vende aquilo que elas têm de mais valioso, que é o tempo. Sim. Sem ao menos saber quanto ele custa. Isso é muito sério, entendeu? Porque as possibilidades que existem hoje no digital, elas cara, é um salário mínimo. Isso é algo muito, não vou dizer fútil, mas é algo muito pequeno, diante de tantas possibilidades que o digital oferta, com liberdade geográfica, sim, com ferramentas escaláveis, com estratégias escaláveis. Mas as pessoas não acreditam. Por que as pessoas não acreditam? Porque existe muita coisa fantasiosa, sim, no mercado, porque existem muitas promessas falsas. Mas empreender é possível. Sim. Né? Então, assim, você precisa primeiro se conhecer. Né? Você precisa se conhecer. Você já tem uma primeira formação? Sua primeira formação é algo que realmente você domina? Você tem autoridade para falar sobre isso? O que eu posso vender? Sim. Eu posso vender um produto físico? Eu posso vender um produto digital? Eu posso vender uma mentoria, uma consultoria? Isso. Eu posso vender um tipo de serviço que seja pontual? Por exemplo, uma consultoria ela é um serviço pontual. Né? Um cliente, ele vem, me procura, hoje o que eu também faço, e ele faz, olha, eu não sei vender. Minha última consultoria foi com um engenheiro. Eu acabei de me formar, eu não sei vender. Sim. E aí, qual é o primeiro passo? Qual é a estratégia? Né? Qual é o público que ele quer alcançar? Então,
Então, isso é uma consultoria. Eu fiz isso pontualmente, eu disse a ele o que é que ele precisa fazer, eu apontei junto com os dados que ele está me dando, apontei ferramentas, criei um plano estratégico para ele e ele vai atuar sobre isso, ponto. Já um social media, por exemplo, é um trabalho contínuo, mês a mês. Então, funciona meio que como uma assinatura, né? Então, você vai ter aquele fixo ali, mensalmente, de X clientes. Né? Já o produto físico, se ele não for um produto rotativo, por exemplo, o que é um produto rotativo? Eu comprei um creme e o meu creme acabou. Eu vou voltar e vou comprar o creme de novo. Um colchão ele é rotativo? É, só que numa escala maior de tempo. Qual a durabilidade de um colchão? Em quanto tempo as pessoas deveriam trocar o colchão, né? Então, assim, vai demorar mais para esse cliente voltar. Então, normalmente, esses produtos eles têm um valor agregado maior, porque a rotatividade é menor. Então, até você entender tudo isso e realmente se encaixar de uma maneira firme e lucrativa no mercado, é você entender que você precisa de ajuda. Né? Que empreender não é fazer tudo sozinho, né? E que você é, sim, vendedor. Mesmo que você não se reconheça como um, você é um vendedor. Isso. E a gente tem que entender que não é fácil, principalmente porque com essas promessas você fica achando, vai ser fácil, vai ser simples. E empreender, quando eu comecei no início, eu não sabia que estar no marketing era empreender. E isso me deu muito desgaste emocionalmente, porque eu tinha que agora tomar uma atitude, um posicionamento de vendas, de vender meu serviço, vender o que quer que fosse, e eu não tinha, porque eu estava conformada porque eu estava numa empresa fixa onde alguém já tinha vendido por mim e eu só fazia executar. Exatamente. É mais cômodo, mas é muito mais limitado, né? Isso, era mais cômodo, mas era limitado. Então agora, você quando entrar nesse mundo, eu quero entrar para mais digital, quero aprender alguma coisa, você também tem que entender isso. Você vai ser um empreendedor, a não ser que, vou para uma agência, vou para um lugar, trabalhar fixo lá, com minha experiência. Você pode ir, mas é como a Dacia disse, você também vai estar vendendo o seu tempo. Então, algumas pessoas que estão lá no digital, estão gastando tempo, têm audiência, mas não vendem nada. Então, eu acho que identificar o teu propósito, o que você gosta de fazer. E existem pessoas que estão procurando e precisando disso, por mais simples que seja, né? Que você vai dizer, não tem nada para ensinar, não tem nada, não. Eu tenho certeza. Ou achar que não, simplesmente, eu não vendo nada. Por exemplo, a gente pode ter agora um fisioterapeuta assistindo e dizendo, mas isso não se aplica para mim, porque eu não vendo nada, eu não sou digital. Sim, mas é um serviço. Claro que não. Porque, assim, a sua autoridade enquanto profissional é uma venda. Você está vendendo o seu perfil, você está vendendo a sua autoridade, você está vendendo o seu profissionalismo, seus 5, 6 anos de faculdade. Né? Então, assim, por que as pessoas vão te procurar? Por onde as pessoas vão te procurar? Porque elas vão te achar. Porque elas vão preferir serem atendidas por você. Qual é o seu diferencial? Se você não vende, as pessoas não vão conhecer qual é o seu diferencial. Isso é uma grande questão que a gente não fala, né, para as pessoas também, quem quiser, óbvio, trocar de profissão, deixei, como a gente tem vários exemplos, deixei psicologia, agora eu atuo 100% no marketing. Ok, mas existem pessoas que se formaram, têm sua graduação e que vão usar o meio digital para fomentar o seu produto, o seu serviço. Né? Isso é muito interessante e a gente vai trazer essas pessoas aqui também para vocês verem que é possível você ser advogado, exemplo, e você ganha muito mais clientes, porque você tem um posicionamento firme no digital, você tem um perfil atrativo e as pessoas vão dizer, ai meu Deus, eu tenho que fazer com essa pessoa. Respeitando processos, né? Porque, veja, você falou agora de advogado. Conscientemente, hoje eu não preciso de um advogado. Correto? Sim. Não preciso. Vou sair daqui, eu vou precisar de um restaurante, vou precisar de, né? não preciso. Mas aí tem alguém lá no meu Instagram que tá todo dia ali falando alguma coisa, dando alguma dica e tal. Então, assim, no momento em que eu precisar... Sim. Vai ser a primeira pessoa que vai vir na minha mente, entendeu? Por exemplo, aquela pessoa pode falar sobre juros abusivos de carro. Aí você tem um carro, poxa, meu juros está abusivo. Você nem sabia que tinha um problema, mas aquela pessoa, por falar tanto no digital, identificou teu problema. Sem nem você saber que Por exemplo, terapia. Ai, meu Deus, preciso fazer... Às vezes não sabe que precisa fazer terapia, mas tá ali um terapeuta falando o que você precisa, porque as ferramentas que ele utiliza. Então, você vai se sentir convencido a comprar. Você vai sentir o desejo, né? E muito do tráfego, quando a gente vai identificar o produto, aonde anunciar, a gente identifica isso. Você precisa gerar desejo para o teu cliente ou o teu cliente já te procura normalmente. Então, muitas vezes você precisa gerar desejo. Então, por exemplo, o teu caso, artesanato, por exemplo, você vende. Ninguém acorda de manhã, eu vou comprar um artesanato. Mas quando vê aquela coisinha linda ou feita... então, meu filho precisa de um sapato.
vou comprar de crochê. Não, mas quando vê o teu perfil, vê a perfeição, vê a dedicação, vê todo aquele processo, ele vai comprar de você. E a exclusividade, ela desperta um senso de importância, Sim. né? E o crochê tem disso, né? O crochê são peças exclusivas. Posso fazer 20 pares de sapato, um não vai ficar igual ao outro. Então, existe essa promessa também na área artesanal da exclusividade. Sim, sim. Que também pode ser adaptada para outras áreas, que é a questão da personalização. E tudo isso você trabalha no digital. Então, imagina, eu vou te dar uma consultoria personalizada. Então, você já fica, como é isso? Ela não tá pegando a ferramenta e só lendo ali um script para mim. Ela adaptou. É o que funciona com a consultoria, exatamente isso. É você aplicar aquilo que você sabe, personalizado para a realidade daquela pessoa. Né? Justamente. E isso vai te fazer vender mais. Então, quando a gente fala como vender no digital, a gente apresentou aqui vários canais que você pode estar postando, colocando o teu produto e etc. E aí você vai escolher o teu canal, você vai encontrar a ferramenta que vai se adaptar, você vai encontrar ali se você vai usar tráfego orgânico, tráfego pago, o que é que você vai fazer, vai criar marca de conteúdo e tudo isso, um conjunto e para chegar no seu ideal, que é a venda, porque eu sempre digo, ninguém dá nada, não existe almoço grátis, ninguém dá nada de graça, então tá todo mundo ali querendo fazendo conteúdo, mas chamando tua atenção de alguma forma para um fim geral, e isso não é ruim, isso não é mal, não é que você tá querendo comprar as pessoas, assim, tá enganando as pessoas. Influenciar é diferente de manipular, né? Isso, você não tá manipulando, enganando, que muita gente pensa sobre venda, você realmente tá oferecendo algo que alguém precisa e alguém procura. É porque aquele papo de vendedor é algo que já é fadado à resistência mesmo, né? Você entra numa loja e o vendedor mil maravilhas sobre o produto, que é um grande erro também. O vendedor ele não tem que olhar só para o produto e falar só sobre o produto. Você precisa ouvir mais um pouco, né? Você precisa conhecer o seu cliente, perguntar sobre o seu cliente, e todas as suas falas, elas precisam ser construídas em cima daquilo que o seu cliente está falando, né? Então, você chega para comprar um determinado produto e o vendedor só fala do produto. E ele só fala do produto, e ele mal para respirar porque ele só fala do produto. Então, aí você faz, é bom porque ele quer me vender, né? Sim, então, sim. É difícil você criar uma conexão de segurança em acreditar que aquilo ali realmente é bom. Exemplo, eu precisei comprar um notebook semana passada. E aí a gente costuma pesquisar pela internet. Normalmente os preços nas plataformas digitais são um pouquinho mais abaixo que em lojas físicas, mas eu ainda sou daquelas que prefere ir lá na loja buscar, né? E aí já estava tudo pronto. A gente estava com dificuldade de passar o cartão na plataforma digital, mas aí poderia gerar o link e pagar na loja. E aí era um computador até um pouco melhor. Consequentemente, o valor investido um pouco maior também. E aí quando a gente chegou na loja, aí o vendedor, olha, qual é a necessidade? Você trabalha com o quê? Aí eu fui explicando. Ele, você tá levando uma ótima máquina e tal, mas a gente tem esse aqui também, que era uma outra marca, um processador um pouquinho inferior, inclusive. Enfim. Ele contextualizou diante da minha necessidade, diante do que eu falo. Ele citou as plataformas que eu usaria, perguntou se eu baixaria programas, se eu usaria plataformas online. Ele contextualizou de uma forma tão dominante, ele dominou tanto, sem me conhecer. Ele entrou no que seria a minha rotina de trabalho e exemplificou, abriu o computador, me mostrou e tal, que eu levei aquele e eu já estava convencida de que realmente outra máquina era melhor. Então, eu acabei investindo um valor menor. E outra, um dos argumentos dele, olha, como vendedor, eu poderia lhe oferecer o mais caro. Mas eu acho que esse aqui se adequa melhor à sua necessidade. Visando sua necessidade. Então, eu disse, poxa, realmente. Né? Então, assim, perfeito. Mesmo eu sendo da área de vendas, entendendo tudo isso, eu fui pega, entre aspas, mas convencida a levar uma determinada marca. Pode ser que ele ganhe mais vendendo essa marca. Né? Pode ser que ele seja representante dessa marca especificamente, mas ele entrou no meu universo e ele argumentou com propriedade, porque também não adianta você falar balelas. Né? Falar uma coisa que você não entende, que você não conhece, que você não domina, você vai só adiar um problema. O cliente vai voltar, vai te fazer N reclamações. Porque aquilo ali não resolveu o problema que precisava ser resolvido, né? E no digital você pode explorar isso também, porque você vai mexer, a gente costuma dizer a dor do cliente, qual é a dor e qual é o que o teu produto resolve, qual a dor que o teu produto resolve, e você vai ali trabalhar nisso. Por exemplo, você vende colchão, há quanto tempo você está, né, dormindo num colchão antigo, dormindo noite mal dormida, então você começa a trabalhar aquela dor do cliente nos stories, no feed, seja onde for,
automaticamente vai despertar a luz da consciência dele, ele vai dizer, ai meu Deus, preciso no colchão. A compra ela é emoção, né? Sem manipulação, Muito. mas a compra ela é emoção. Principalmente É pra você mulher. projetar a vida daquela pessoa com aquele produto, Aham. que é algo diferente do que ela é hoje Sim. sem aquele produto, né? Então, Se imaginar. desperta ali aquela expectativa de realmente uma mudança significativa, um Desenho. benefício bem relevante para a vida da pessoa, né? Isso mesmo. E é isso, Adassa. Eu acho que a gente falou aqui, né? Muitos canais, ferramentas, incentivou as pessoas a venderem, a usarem o digital, usarem isso que eu digo que não vai acabar, que é o futuro, né? Porque muita gente, tá saturado, não vai de dar forma mais alguma. certo. Tá começando. Começou é o agora. futuro, é o futuro, porque cada dia mais a gente tá comprando mais no digital, tá se adaptando e se acostumando. Então hoje as pessoas já pedem tudo no digital. Quer uma comida? As empresas mais tradicionais que a gente pode conhecer hoje, elas já têm se posicionado para demandas, vagas, funcionalidades totalmente remotas. Quantas pessoas hoje Isso. trabalham de casa? De casa. Que é também uma outra O possibilidade. custo muito mais abaixo. Para empresas pra que empresa. estão lá dentro de um formato mais tradicional, mas que estão vagarosamente se posicionando na linha Sim. remota porque é necessário. Não há sustentabilidade, Não há sustentabilidade em um negócio que não se posiciona no digital, né? Então, hoje foi um grande overview, né? A gente falou muita coisa, mas a proposta do Elas no Digital é trazer isso de maneira mais desmiuçada, né? Com convidados que sejam realmente referências nessas áreas, né? O marketing digital, ele tem N possibilidades, N demandas, né? N atuações, e a gente quer trazer realmente algo relevante que possa ser realmente significativo na tua jornada empreendedora. Seja você já um empreendedor mais antigo, seja você alguém que está pensando em iniciar um negócio. 2023 ele traz ótimas, né, perspectivas, ótimas expectativas para empreender. Desde a atualização aí do MEI, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também nos próximos episódios. O cenário econômico, o cenário político, ele é algo que tem apontado para boas possibilidades no empreendedorismo, né? Então, acompanha a gente vai trazer muita coisa legal ainda e a gente espera somar muito aí na trajetória de vocês. Isso, e a gente não pode deixar de pedir, se inscreva no canal, o velho pedido, se inscreva no canal, né, que a gente vai para ficar sabendo das novidades. Siga no nosso Instagram, a gente vai deixar abaixo todas as redes sociais, Instagram e tudo mais, para que você não venha perder e estar com a gente. Dá o like também, né? Tem o like. Isso aí. E se você conhece, no mínimo, 2 empreendedores, todo mundo conhece, compartilha. Tenho certeza que esse conteúdo vai conseguir alcançar muitas pessoas ajudando efetivamente. É isso aí. Então, tchau, tchau. Tchau, Até gente. a próxima. Até a próxima. Até a próxima.